Eric, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eric, começo perguntando para você algo que aqui no Brasil aconteceu e imagino que nos Estados Unidos vai acontecer, que é o seguinte: se você vota nas promessas de um candidato, você acredita que aquelas promessas elas serão cumpridas e que você não vai se surpreender caso aquilo não vá ser colocado em prática. Me lembro na promessa de armas de Bolsonaro, de fazer uma liberação mais efetiva, desarmar regras em relação à questão das armas. E quando Bolsonaro, por decreto, colocou aquilo, implementou aquilo, alguns apoiadores de Bolsonaro vieram me falar: mas como assim? Ele vai cumprir a promessa dele? Amigo, claro que ele vai cumprir a promessa dele. Ele prometeu isso. De alguma forma, nos Estados Unidos, se a gente pensar em relação à questão dessa deportação anunciada pelo Trump, a gente pode pensar a mesma coisa, que de fato pode ter um empenho efetivo do Trump em fazer tal coisa. Mas ele pode ter dificuldades do ponto de vista legal e também prático em relação a essas deportações. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Eric. Muito boa tarde, Léo. É verdade, um dos alicerces da campanha do Trump era assim a questão da imigração, sobretudo a imigração ilegal. Ele falou isso assim, cada comício, cada entrevista, cada oportunidade que tivesse, ele falava sobre o problema que os imigrantes ilegais estavam causando na economia. Então, quem votou no Trump, de fato, a maior parte estava votando nele, em parte, pelo menos, por causa disso. Agora, tinha muita gente que achava e sempre justificava: o Trump está dizendo isso apenas para ganhar a eleição, ele não realmente vai levar a cabo isso, mas, de fato, a gente vê que ele já está anunciando as primeiras medidas que ele vai tomar para poder já botar em execução esse plano, né? E um plano grande, ou seja, nos Estados Unidos estima-se que tem algo em torno de 12 milhões de imigrantes ilegais, um terço são mexicanos, uma boa parte vem da América Central, o Brasil faz parte dessa cifra, esse número. Mas a gente está vendo que ele já está começando a encontrar as dificuldades de poder fazer isso. Ou seja, não vai ser tão fácil num prazo mesmo de 4 anos, muito menos em 6 meses, de iniciar uma deportação tão massiva. E eu acho que também os impactos da economia vão ser sentidos logo, né? Porque a gente sabe que quando você basicamente remove 3% de uma população, de uma economia como os Estados Unidos, o impacto vai ser sentido em todos os lados. Isso pode afetar a outra promessa, o outro alicerce que fazia parte da campanha dele, de controlar os preços das coisas do dia a dia, controlar a inflação. Então, essas duas promessas, a gente está vendo que talvez estejam em conflito. Uma coisa que é importante, Trump teve uma vitória esmagadora, incontestável do ponto de vista eleitoral, mas a gente sabe que ele teve o apoio de muitas famílias que vão ter ali, circunstancialmente, se não diretamente, laços familiares, mas pelo menos laços de amizade e tudo mais, né? A gente sabe que, por mais que você possa ter críticas em relação a imigrações, a própria forma, né, desses êxodos, dessas movimentações, um país é formado exatamente por esses movimentos. O Brasil, por exemplo, é um exemplo claro disso. Estados Unidos, então, nem se fala. A gente tem Chile também. Eu fui uma vez no Chile para cobrir o presidente Jair Bolsonaro e ali, antes de embarcar, eu consegui ir numa exposição e era justamente isso, a importância dos imigrantes dentro do Chile. Era muito, muito bonita essa exposição, porque mostrava de onde eles chegaram, quantos eram por países, era um mapa meio que interativo, onde as pessoas participavam. Enfim, que lógica foi essa de eleitores que se aproximam desses ilegais, entre aspas, e que podem ser deportados, em votar no Trump? O que é que de fato aconteceu nos Estados Unidos para que, não estou falando da eleição no geral, mas eu estou falando dessa parcela da população que ajudou Trump a ser eleito
e que vai ver ou familiares ou pessoas próximas acabarem sendo deportadas efetivamente? Léo, uma das tradições que sempre teve aqui nos Estados Unidos é a tradição da imigração, né? Primeiro eram os ingleses, né? Os primeiros imigrantes, ou seja, basicamente teve a imigração forçada, que era a época da escravatura, os negros africanos. Logicamente teve várias ondas, ou seja, geralmente uma crise na Europa provocava mais uma onda, vinham os italianos, vinham os irlandeses, tinha uma época de imigração da Ásia, e ultimamente, nos últimos, assim, vamos supor, 50 anos, a grande onda vem da América Latina, né? Pessoas procurando uma vida melhor, e a gente, de certa forma, celebra essa mistura, falamos muito que somos um país de imigrantes. Lógico, estamos não considerando os indígenas, que temos também os indígenas que nem vocês têm no Brasil. E o imigrante, vale a pena notar que as duas das três esposas do Donald Trump também eram imigrantes, né? Mas, assim, eu acho que sempre também tem uma tradição de que quem chega quer fechar as portas para os outros. Então, não, para mim não era muito estranho saber que o Trump ganhava o voto de muitos latinos que já estão aqui legalmente, às vezes por uma geração, mas às vezes também nesses últimos 20, 15, 20, 25 anos. Ou seja, isso é uma tradição também, que quando um grupo chega, quer fechar a porta para não deixar mais ninguém chegar. Mas o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos é que, pela primeira vez, nos próximos 5 anos, os Estados Unidos vai virar de ser um país onde os brancos representam uma minoria, ou seja, perante todas as outras raças e etnias. Então, essa mudança, de certa forma, na cultura americana está criando uma crise. E tem certos elementos aqui na sociedade que, assim, acham que estão perdendo o controle do país, porque o perfil do americano na média está mudando. Tem um pele mais escuro, ele fala talvez uma língua em casa que um branco não entende. Está mudando muito a cultura. A influência latina faz parte disso, mas os imigrantes africanos, imigrantes do Caribe, imigrantes da Ásia, está mudando o perfil do americano na média. Então, a gente viu nessa eleição essa mudança a tomar mais forma. Então, quer dizer, por isso a gente está num momento assim mais ou menos interessante para discutir isso em termos de ondas grandes, ou seja, da história americana. Também a gente vai falar um pouco sobre o México. Eu queria que você destacasse essa própria relação aí, Trump e México. A gente nas eleições falou muito sobre o Brasil, falou muito sobre o Oriente, mas ali a região, efetivamente, a gente não está só falando de imigração, mas também de comércio, enfim. Queria que você analisasse aí algo que a gente acabou deixando de fora, que é essa própria relação Estados Unidos e México. Você sabe, Léo, que a México acabou de eleger uma mulher que chama Claudia Sheinbaum, uma mulher bastante progressista, que agora é presidente do México. E ela já disse numa sala de imprensa ontem que assim, o México está preparado caso o Trump realmente começar a deportar milhões e milhões de imigrantes ilegais. 1/3 desses 12 milhões, mais ou menos, estimado em 12 milhões de imigrantes, 1/3, até um pouco mais de 1/3, é de origem mexicana. E ela, assim, basicamente está dizendo, pronto, ou seja, se vão voltar, a gente tem um plano para poder reintegrar essas pessoas dentro da sociedade mexicana. E, logicamente, acho que o México também vai tomar muito cuidado para não receber imigrantes que não são mexicanos, né? Mas, assim, isso vai ter um impacto muito forte na economia mexicana. Número um, você está absorvendo milhões de pessoas, assim, qualificadas que trabalharam muitos anos nos Estados Unidos, mas vai ter um impacto também em termos de remessas, ou seja, o México recebe bilhões e bilhões de dólares todo ano de imigrantes ilegais trabalhando nos Estados Unidos e mandando dinheiro de volta para suas famílias no México. E, assim, essas pessoas perdendo seus empregos, perdendo o seu estado não legal, mas seu estado, assim, de estar aqui nos Estados Unidos e voltando para o México, isso vai secar essa fonte de remessas internacionais. Então, isso vai ter um impacto bastante grande também na economia mexicana. E isso vai, assim, outra coisa que eu acho que vale a pena também a gente lembrar é que as pessoas estão vindo da América Central, do México, do Brasil, da Venezuela,
desses países todos, porque estão buscando uma vida melhor. Mas muitas vezes estão fugindo de violência, ou seja, estão fugindo de situações perigosas, por exemplo, no caso de alguns países na América Central, pressões econômicas na Venezuela. Então, a ideia do Trump, ou seja, simplesmente querer fechar a fronteira, deportar pessoas, mas sem tratar das raízes desses problemas na América Latina, também eu acho que isso não vai apagar o problema. Isso significa que, assim, enquanto há miséria, enquanto há perigo, violência, guerra, essas coisas todas na América Latina, sempre vai ter gente procurando uma vida melhor nos Estados Unidos. Eric Wilson, muito obrigado aqui pela presença, mais uma vez aqui no Poder Expresso. Bom final de semana para você. Forte abraço. Até a próxima.